Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa sessão do Seminário de História Religiosa. Espero que todos se encontrem bem. Depois deste nosso interregno de verão, retomamos a nossa atividade para mais uma sessão, a sessão de setembro do nosso Seminário de História Religiosa, sobre o tema largo da Igreja do Antigo Regime à Igreja na época liberal, a propósito do duplo centenário da Revolução Liberal de 1820. Hoje, a sessão de hoje será orientada por Hugo Ferreira e versa sobre o tema do enterro ad sanctos e apud ecclesiam ao cemitério público, a experiência no concelho de Valcambra. Hugo Ferreira nasceu em 1994, é licenciado em História e mestre em História e Património pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Desempenhou entre 2018 e 2019 as funções de guia turístico no Paço Episcopal do Porto e atualmente colabora com a Diocese do Porto no âmbito do inventário dos bens culturais da Diocese. Começo obviamente a disponibilidade para estar connosco e orientar esta sessão do Seminário de História Religiosa. Faremos, como costumamos fazer nas nossas sessões, uma primeira parte expositiva, que pode ir até 1 hora, e depois uma segunda parte de diálogo, que durará o tempo que for necessário, obviamente, como sempre, nunca ultrapassando as 20 horas. Portanto, agradeço mais uma vez a intervenção e passo a palavra para a apresentação. Queria, antes de mais, cumprimentar a todos os presentes e agradecer a oportunidade de poder estar aqui, sobretudo ao professor Luís Amaral, que me fez o convite. Espero não maçar demasiado quem me está a ouvir, nem defraudar também demasiadas expectativas de todos. Eu vou tentar abrir, portanto, aqui a minha apresentação. Portanto, o trabalho que eu aqui apresento retoma de certa forma alguns materiais que eu já utilizei na dissertação de mestrado. Portanto, na altura, o título era Práticas e Ritos Fúnebres no Concelho de Valcambra durante a primeira metade do século XIX, um contributo para a identificação de um património imaterial. E entre vários aspectos estudados na dissertação, um dos aspectos que eu procurava perceber era de que forma a legislação emanada sobretudo durante o período liberal sobre as novas normas em relação aos escutamentos, de que forma é que alteraram comportamentos ou práticas, enfim, nesta comunidade durante a primeira metade do século XIX. Aqui o que se procura trazer, portanto, é alargar um pouco mais o campo investigativo que concerne a contextualização do objeto de estudo, mas também apresentar uma discussão um pouco mais detalhada, digamos assim, da legislação que foi promulgada pelo governo liberal em torno desta questão. O limite 1800-1850 vai também ser ele ultrapassado, porque de facto ao longo deste período não encontramos as primeiras referências aos enterros em cemitério público em nenhuma das freguesias deste concelho. Todavia, para esta primeira metade, entre 1800 e 1850, recorri sobretudo a testamentos e outras escrituras de doação e também a registros de óbito, portanto numa tentativa de tentar perceber não só aquilo que eram as práticas, portanto registadas pelos párocos no registro de óbito, mas também aquilo que eram as vontades expressas por quem escrevia um testamento, ou enfim, outra escritura de doação. A partir daí, portanto, como não encontrei as datas de criação dos cemitérios neste período, aquilo que eu procurei fazer foi, apenas através dos registros de óbito, perceber quando tiveram início, portanto, esses primeiros enterros nos cemitérios. Claro que, enfim, não consegui perceber se quando essa prática teve início, se era uma vontade aceita pelas populações ou não, mas pelo menos fico com a ideia deste distanciamento entre os primeiros decretos e, digamos assim, a sua aplicação. Também aquilo que eu não fiz na altura na dissertação e que vou tentar fazer um bocadinho agora é, enfim, enquadrar o concelho de Valcambra numa realidade um bocadinho mais vasta. Tentei identificar para as paróquias da Diocese do Porto do Sul do Rio Douro as primeiras datas, digamos assim,
de enterro, enfim, num cemitério público. São, portanto, estes os meus objetivos, fazendo, portanto, um pequenino, enfim, pequenino enquadramento da questão, começando por um contexto um bocadinho mais vasto. É importante dizer que há vários autores que, enfim, se debruçam sobre isto, mas sobretudo Philippe Arrier estuda bastante estas questões da morte, dos cemitérios, e portanto podemos dizer que o enterro dos defuntos no interior das povoações teve início por volta do século V, associado ao culto dos mártires de origem africana. Nos locais onde estavam sepultados estes mártires, construíram-se basílicas para acolher as relíquias, que além de receber os peregrinos, também se tornaram local por excelência para o enterro dos mortos. Eles acreditavam que ser-se enterrado mais próximo dos mártires garantia uma maior proteção para os perigos que podiam encontrar, enfim, no além. Rapidamente, portanto, estas basílicas passaram a estar rodeadas de habitações e qualquer igreja começou também a receber sepulturas. Este costume acabou por se estender também aos meios rurais e acabou por chegar também ao Ocidente, e acabando por se tornar ao longo do período medieval a igreja, enfim, o terreno envolvente, o local privilegiado para os enterros. Eram feitos, portanto, como disse, em qualquer parte, tanto no interior como no exterior, embora houvessem alguns locais mais privilegiados, nomeadamente junto ao altar de determinados santos, onde eram celebrados os ofícios divinos, enfim. Os defuntos mais pobres, esses geralmente acabavam por ficar confinados ao exterior das igrejas. No entanto, portanto, é também Philippe Arrier que nos diz que, embora não houvesse, enfim, um desacordo sobre a utilidade, digamos assim, de sepultura junto aos santos, há textos de vários concílios, já desde a Idade Média, que condenam enfim, tentam impor, digamos assim, a sepultura dos defuntos não no interior, mas apenas no exterior, ainda assim não afastada das povoações, como mais tarde essa preocupação surgirá, que tentaremos, portanto, ver agora. Próximo da segunda metade do século XVIII, portanto, esta realidade de enterrar junto das povoações, no interior, começou a ser fortemente criticada, para comprometer a saúde pública, enfim, portanto, todos os vapores que emanavam, portanto, das igrejas, são essas as descrições que nos surgem, o crescimento demográfico, a crescente urbanização de algumas áreas e a falta de espaço para sepultar, o constante desenvolvimento de sepulturas, portanto, cada vez isto começou a ser menos aceito pela sociedade, e um pouco por toda a Europa começaram a surgir estas queixas por parte de médicos, higienistas, precisamente devido a estes odores, a estes ares infectados, como eram descritos, que contribuíam para a propagação de epidemias. Uma das primeiras tentativas para modificar esta prática surgiu precisamente em França, com um decreto publicado em 1765, que proibia os enterros na cidade de Paris e que visava criar novos espaços para enterros fora, portanto, desta cidade. Em 1776, esta mesma legislação foi estendida a todo o país, mas não foi eficaz, portanto, não foi implementada em todos os locais ao mesmo tempo, vezes passando, enfim, bastantes anos, e, portanto, não foram decretos imediatos, digamos assim. Houve uma outra tentativa em 1804, em Espanha, por exemplo, foi em 1787 que se tentou proibir os enterros dentro das igrejas, mas, portanto, foram tudo, enfim, tentativas que não tiveram efeito no imediato, foram espaçadas no tempo, digamos assim. Em Portugal, antes de começar precisamente por falar nas medidas tomadas para terminar com os enterros nos cemitérios, eu gostava de abordar aqui uma questão. Há autores, neste caso, por exemplo, José Queiroz, que nos diz que em Portugal o hábito de sepultar fora das igrejas, sobretudo nos adros, era muito limitado, ocorria apenas quando os defuntos eram muito pobres ou em casos de epidemias. De facto, esta é uma imagem que pode passar devido às fontes que são usadas para estudar esta questão. Muitos dos autores que consultei e que usei para o meu trabalho focam-se muito no tipo de fontes que são os testamentos e acabam por passar, portanto, apenas digamos assim, uma realidade de um determinado grupo social, não de toda a sociedade em si. Há um trabalho para Lisboa, por exemplo, de Paulo André, que afirma que o espaço ao redor das igrejas era destinado, enfim, às classes mais pobres, mas não eram casos excepcionais.
Esta autora, e passo a citar, diz-nos que este espaço era ocupado até à exaustão, enchendo-se de saturações perigosas, não só pela falta de terreno, como também pelo modo eficiente como muitas vezes estes enterros eram feitos. Portanto, era uma prática comum enterrar-se nestes espaços e motivou queixas. Portanto, em Lisboa há registros destas queixas devido a estes odores, a estes ares infectados, digamos assim. Portanto, quando pegamos neste tipo de fontes, portanto, como os testamentos, acontece muitas vezes que aquilo que vemos são as classes com as posses monetárias, digamos assim, ou pessoas ligadas a confrarias, e essas sim acabavam por ter, enfim, um espaço mais reservado no interior das igrejas. Porque, por exemplo, se olharmos para outros trabalhos relativos a Lisboa, neste caso a doutora Ana Cristina Araújo, em que ela cruzou, portanto, os pedidos de testadores lisboetas com alguns obituários, de facto ganha destaque pedido de sepultura no interior dos espaços religiosos. Também para o Porto, durante o período barroco, há um trabalho de Maria Manuela Martins, em que também surge novamente o interior da igreja como espaço preferencial. Há um outro trabalho para Braga, no século XVIII, em que acontece o mesmo, mas por exemplo, há um trabalho muito curioso para a paróquia de Cervães, em Braga, em que um estudo que é sempre não só em testamentos, mas nos registros de óbito, que revela que no século XVIII 58% dos falecidos foram inumados no interior da igreja, mas por outro lado 38 foram sepultados no adro. Ou seja, não é um número assim tão pequeno quanto isso. E mesmo na tentativa de encontrar a primeira referência a um enterro numa paróquia da Diocese do Porto ao sul do Douro, foi possível perceber que, em conjunto com indicações de enterros no interior das igrejas, surgem também intercaladas referências a enterros no adro, algo que eu não encontrei assim tão poucas vezes quanto isso. Claro que não fiz uma contagem exaustiva, neste momento não foi esse o meu objetivo, mas aparecia, portanto, várias vezes que encontrei essas referências. Portanto, de facto, quando se usa uma fonte como os testamentos apenas, pode-se obter uma imagem específica, limita as conclusões a um universo restrito, mas que de facto não é o total, porque muitas vezes grande parte do comum, digamos assim, da população, por falta de potes monetárias, enfim, falta de tempo, ou por outras preocupações, sobretudo mais com a sobrevivência do que até com o que se poderia passar após a morte, não estavam, enfim, tão preocupadas em fazer o seu testamento, nem o podiam. Mas, portanto, enfim, à parte destas discussões, entramos em 1800, o início, digamos assim, do nosso estudo, com os enterros a serem feitos no interior das povoações, quer nos adros, quer no interior das igrejas. No entanto, isto não significa que durante este período não fossem conhecidas já algumas discussões existentes lá fora sobre esta temática. E, portanto, aqui algumas passagens. Uma delas é precisamente do médico António Ribeiro Sanches, que em 1756 nos diz que nenhum lugar necessitava tanta ventilação como o ar das igrejas. Além da imensidade de exalações que nelas ficam pela multidão que as frequentam, as esculturas tornavam-se espaços públicos com maior quantidade de exalações e vapores podres. Portanto, além desta descrição, ele diz-nos precisamente que já os concílios medievais, alguns deles censuravam esta prática. No entanto, ele também esteve algum tempo em Paris, portanto, influenciado pelas ideias que por aí circulavam, poderá ter-se sentido mais, enfim, atento a estas questões. Não há ainda um estudo sistemático para Portugal que nos permita perceber, de facto, o impacto desta e de outras obras publicadas na altura. Mais tarde, tem também aqui outra citação, em 1771, do Armário da Saúde, Luís Vasconcelos e Sousa, mostrava-se contra os enterros nas igrejas, dizendo que, pelo perigo que se expõe à saúde pública, afirmava que freguesia alguma nesta corte tinha sepulturas suficientes para enterrar corpos antes que os anteriores estivessem já totalmente consumidos, pelo que o tal revolver de terras provocava uma nuvem de vapores corruptos que invadia o interior das igrejas, tornando perigosa a oração que nelas se faz. E, mais uma vez, fazia também referência aos concílios medievais e referia também, portanto, o Édito de 1765 em França. E deixava para a realidade portuguesa, portanto, a mesma proposta de terminar com os enterros dentro das povoações. Mais tarde, também em 1787, Pina Manique, enquanto intendente-geral da polícia, e no seguimento de um requerimento, mandou examinar para alguns peritos o cemitério de Santa Ana, em Lisboa, e
também ficaram chocados com o estado em que se encontrava o cemitério, portanto, os pozos que daí emanavam, uma crítica ao coveiro que não, enfim, que não abria as covas com dimensão suficiente e deixava o corpo da superfície, portanto, todo um cenário nada agradável. E para estes médicos a solução passava também por transferir estes lugares para fora dos povoados, mas até aqui não foi tomada nenhuma decisão concreta. A nível legislativo, só a 7 de agosto de 1797 surgiu a primeira legislação que referia à necessidade de se afastarem os cemitérios das povoações. O regulamento económico para os hospitais de campanha em tempos... o regulamento económico para os hospitais militares em tempos de campanha dizia que os cemitérios serão sempre distantes dos hospitais, igualmente dos campos e das povoações, numa posição menos desvantajosa à saúde geral. Portanto, aqui já se nota uma preocupação legislativa, ainda que não seja para o geral, mas neste caso apenas para os hospitais militares em tempos de campanha, mas nota-se que já esta preocupação em afastar portanto, os locais de enterro do centro das povoações. Mais tarde, portanto, em 1805, há um novo regulamento que englobava também os hospitais fixos, além dos hospitais de campanha, e que nos dizia mais uma vez que o cemitério de qualquer hospital deverá de ser morado, situado ao sul e distante pelo menos 200 passos. Portanto, mais uma vez uma preocupação em afastar o cemitério dos povoados. Mais tarde, portanto, no ano a seguir, em 1806, um novo alvará previa, portanto, que as misericórdias pudessem estabelecer cemitérios, sendo possível fora das povoações. Portanto, mais uma vez esta preocupação. No entanto, só em 1813, uma portaria do governo que criava uma junta de saúde, para tomar precauções que preservassem o reino da peste, demonstrou para todo o país esta preocupação em estabelecer cemitérios fora das igrejas e em lugares apropriados para isso. Portanto, já existiam no final do século XVIII, início do século XIX, algumas preocupações, quer por parte de médicos, quer também por parte dos membros do governo, em relação aos problemas que trazia para a saúde pública estes enterros nas igrejas ou nas povoações. Mas não existia, portanto, como disse há pouco, ainda uma legislação sólida que aplicar a todo o país sobre esta temática, e as práticas iam-se mantendo inalteráveis. Só a implantação do liberalismo, portanto, movido com algumas justificações de caráter sanitário, foi possível avançar com o estabelecimento dos cemitérios em Portugal. A partir de 1835, o primeiro decreto, as leis começaram, portanto, a tornar-se mais frequentes. Um conjunto delas podem ver, portanto, elencadas. E numa primeira fase são, sobretudo, portanto, leis de caráter mais geral, portanto, legislação a aplicar a todo o país. Na segunda metade do século, assiste-se, portanto, a uma publicação de leis cada vez de caráter mais particular, portanto, dirigidas a várias paróquias, portanto, específicas, problemas de construção de cemitérios, enfim, portanto, questões particulares. Mas todas elas fazem menção, portanto, ao primeiro decreto, ao decreto de 21 de setembro de 1835, portanto, o primeiro a ser publicado e o que acabou por servir de base, portanto, para tudo o que foi, enfim, todos os decretos que foram emitidos a partir daí. Há uma epidemia de cólera em 1833 que, pronto, segundo vários autores, ajudou que se recuperasse esta discussão em torno dos locais de sepultura, devido, enfim, à grande mortalidade que causou, e sobretudo nos meios urbanos, e associada a deficientes práticas de higiene. Portanto, era cada vez mais difícil encontrar uma sepultura vaga para todos dentro das igrejas e ao seu redor. E, portanto, muitos locais viram-se obrigados a criar, portanto, alguns espaços para acolher uma enorme quantidade de fundos. Muitos deles, portanto, foram utilizados apenas durante a epidemia, outros foram abandonados, mas, portanto, foi neste contexto que este decreto de 21 de setembro de 1835 tentou implementar os cemitérios públicos em Portugal. Este decreto, portanto, exigia que em todas as povoações fossem criados cemitérios públicos para se enterrar os mortos, devendo eles ficar longe dos limites das povoações. E previa que até aqueles existentes fossem transferidos também para outros sítios, se fosse mais conveniente, porque alguns deles estavam localizados junto das populações também, portanto, junto às igrejas, enfim, portanto, o objetivo era passar esses espaços o mais possível para longe dos povoados. Este decreto, portanto, tornava também claro que, após a construção dos cemitérios públicos, mais nenhum enterro poderia ter lugar fora deles, portanto, não se poderia mais a partir daí terminar dentro de qualquer igreja ou no adro, enfim, onde quer que fosse. Permitia, por exemplo, que quem quisesse conservar os resíduos de família os transferisse para os cemitérios públicos, uma vez que não os poderiam
continuar a utilizar nos locais anteriores, e ficava a obrigação para que dentro de 3 meses cada concelho tivesse o seu cemitério público implementado, portanto, e morado, devendo as autoridades administrativas certificar-se que esta lei seria cumprida e sendo os párocos, portanto, que permitissem os enterros na igreja a partir daqui deviam ser punidos. Bem, a verdade é que tal não aconteceu, portanto, os 3 meses que foram, enfim, que foram indicados no decreto não foram cumpridos. Deste período, mas já ainda antes do decreto, ficaram alguns cemitérios, como por exemplo o Cemitério dos Prazeres, ou o Alto São João em Lisboa, ou o Cemitério da Lapa no Porto, mas, portanto, de uma forma geral, o decreto não teve o efeito desejado, nem foi implantado em todo o país. Mas digamos assim, este fracasso desta primeira tentativa legislativa não ocorreu por falta de insistência por parte do governo liberal. Logo, a 8 de outubro de 1835, portanto, passado pouco tempo, um novo decreto aprovava mais alguns artigos de forma a uniformizar as medidas já aprovadas pelo decreto anterior. No ano a seguir, portanto, a 4 de setembro de 1836, uma nova circular foi enviada a todos os governadores civis e para o ultramar a reafirmar a importância do cumprimento daquele primeiro decreto de 21 de setembro. Ainda existiam povoações onde os cemitérios públicos não estavam estabelecidos. Logo em 1838, portanto 2 anos depois, foi novamente enviado a todos os administradores gerais do Reino e às ilhas adjacentes uma portaria que voltava a recordar esse primeiro decreto de 21 de setembro. Ainda se enterravam nas igrejas, sobretudo em povoações onde já se tinha construído o cemitério público. Portanto, isto mostra que mesmo onde já tinha sido cumprido aquele primeiro decreto, ainda se continuava a enterrar nos espaços sagrados, embora não fosse permitido. Portanto, mais uma vez, esta portaria vinha novamente reforçar aquele primeiro decreto. Há uma outra portaria, portanto, em 1839, novamente enviada a todos os administradores gerais do Reino, que recordava de novo o primeiro decreto, porque ainda existiam muitas paróquias sem cemitério, porque ainda se continuava a enterrar nas igrejas onde aqueles cemitérios já existiam. Portanto, vou citar aqui uma parte deste decreto que nos diz, portanto, que era solicitado aos administradores gerais que procurassem, dentro das suas faculdades, eliminar os obstáculos que impunham a execução das leis, particularmente nas cidades, vilas ou freguesias mais notáveis pela sua população e recursos, para instigar as demais populações a seguir o mesmo exemplo, e outro sim, fazer sentir aos povos e às autoridades os benefícios que resultam desta prática, seguida nos países mais civilizados, igualmente católicos como este. Portanto, há aqui um paralelismo com aquilo que acontece lá fora e também, portanto, há aqui portanto, percebe-se que a preocupação do governo, portanto, quando pede enfim, para as freguesias, para os locais mais urbanizados, para as cidades maiores, seguirem o decreto de forma a todas as outras, portanto, repetissem, portanto, o exemplo. Depois há um outro decreto, portanto, este mais tarde, já 5 anos mais tarde, em 1844, que volta a sublinhar que cada concelho, portanto, agora já não é propriamente freguesia, mas já cada concelho deveria ter pelo menos um cemitério público. Segundo as disposições, lá está do primeiro decreto de 21 de setembro de 1835, e que as freguesias mais rurais e distantes da cabeça do concelho deveriam ter também um cemitério. E voltava a sublinhar ser expressamente proibido, dentro de qualquer igreja, capela da freguesia ou de concelho, onde houvesse cemitério público, enterrar dentro de um espaço sagrado. Portanto, enfim, além da falta de cumprimento destas leis, continuava-se a sepultar nos cemitérios, dentro das igrejas, mesmo que já houvessem cemitérios públicos, e, portanto, era uma prática de tal forma enraizada que toda esta sequência, digamos assim, de decretos não foram completamente eficazes. A população mantinha-se de certa forma resistente e talvez também as despesas que existiam para construir estes cemitérios também não ajudassem e que fossem também aceitos por parte das juntas de paróquia, das câmaras municipais. Ficou conhecida para a história a revolta de Maria da Fonte, uma povoação de Fonte Arcada, em Póvoa de Lanhoso, que efetuou 2 enterros na igreja à revelia da lei. Portanto, certamente não foi só aqui nesta localidade, mas também em todo o país que se sentiu esta revolta contra estes decretos, tal foi, portanto, o atraso, digamos assim, no seu cumprimento. Há um estudo para Gondomar que
facto que é um claro exemplo disto. Estudou, portanto, para esta localidade entre 1830 e 1850, todas as atas, algumas atas da junta de paróquia, portanto, determinavam que se deveria enterrar nas igrejas e não nos atos da mesma. Portanto, já estamos a falar num período pós-decreto, portanto, começamos em 1830 após 1850, já todos estes decretos já tinham sido publicados, e, portanto, vemos aqui umas atas de junta de paróquia que nos dizem em que os defuntos deveriam ser enterrados dentro das igrejas e não nos atos, porque era um espaço aberto e por vezes os animais podiam, enfim, devassar os cadáveres que estivessem sepultados. Portanto, enfim, as preocupações liberais ainda não eram totalmente entendidas, digamos assim, pelas populações, e a construção dos cemitérios foi gradual, iniciou-se no século XIX, portanto, ainda neste século, mas arrastou-se até o século XX em muitos casos, e isso é claramente visível no Conselho de Valcambra, como a seguir veremos. E em muitos casos, embora tenha sido possível afastar, digamos assim, retirar, impedir, aliás, as sepulturas no interior das igrejas, não foi possível afastar os cemitérios para longe das mesmas. Em muitos casos aquilo que se fez foi, portanto, vedar um espaço à volta da igreja, alargar o átrio, por exemplo, vedar ali um local e tornar esse mesmo sítio como um cemitério público. Portanto, não foi possível afastá-los completamente do interior das povoações. Deixando agora, portanto, um bocadinho de lado os contextos, passava agora para uma pequena análise de um mapa que foi possível averiguar, tendo em conta os registros paroquiais para as paróquias da Diocese do Porto Sul do Rio Douro. Temos, portanto, aqui algumas diferenças curiosas. Temos, por exemplo, aqui esta zona de Ovar, enfim, que se nota uma maior precocidade, portanto, aqui entre 1830 e 1839, o período de maior incidência legislativa, e que, de facto, esta zona de Ovar viu já os seus cemitérios públicos serem criados nesta altura. Mas temos, por exemplo, mais a interior, as zonas de Castelo de Paiva, Arouca, Valdecambra, em que os cemitérios públicos foram criados já, portanto, entre 1875 e 1899, portanto, já nos finais do século XIX, e em muitos outros casos já depois de 1900 e outros ainda após 1910, portanto, após a implantação da República. Todas estas datas, portanto, as datas que foram consideradas para este mapa dizem respeito às referências a enterros em cemitério público. Em alguns casos já se vinha a sepultar no adro há algum tempo, portanto já se tinha deixado o interior da igreja, mas aquilo que foi considerado foi apenas as primeiras referências por parte dos párocos a cemitério público. Embora seja possível que muitos deles, em muitos casos aquilo que tenha acontecido, seja, portanto, aquilo que disse há pouco, aumentar um bocadinho mais o adro, melhorar e tornar esse espaço o tipo de cemitério existente. Temos, portanto, como dizia há pouco, esta região de Ovar, portanto, que tem aqui uma maior precocidade. Neste caso, vou dar aqui os meus dados. Exatamente, portanto, no Conselho de Ovar, a última paróquia que registou uma inumação no cemitério público foi a paróquia de Valga, em 1882, ao passo que, por exemplo, se olharmos para o município de Castelo de Paiva, portanto, no extremo nordeste desta região, apenas um ano antes, em 1881, teve início o primeiro enterro no cemitério público, portanto vemos aqui o grande desfazamento. Como dizia, não é apenas, portanto, Castelo de Paiva, é toda aquela região envolvente. Convém salientar que neste mapa ainda não são visíveis duas paróquias do Concelho de Valdecambra, por estarem incluídas na Diocese de Viseu. Aí foi um bocadinho mais precoce a criação dos cemitérios em comparação com estas datas encontradas para as paróquias da Diocese do Porto, no mesmo concelho. Mas, por exemplo, temos aqui nos concelhos de Oliveira das Meias e Santa Maria da Feira, paróquias vizinhas, com cemitérios, algumas delas datados da década de 1830. Temos, por exemplo, o caso de Sanfins ou Pigeiros, que aliás, as paróquias de Forno, São João de Ver e Feira, da década de 1830, e temos, por outro lado, Sanfins e Pigeiros, portanto, paróquias próximas, que apenas começaram a sepultar os defuntos nos seus cemitérios a partir de 1910. Portanto, e há também aqui outros casos de algumas paróquias vizinhas com algumas diferenças temporais, mas estas são as mais vincadas. Portanto, de uma forma global, temos os enterros que começaram
de uma forma assim mais tímida na década de 1830, com 6% nesta década, 6% na década seguinte, e quando chegamos ali ao período de 1850 a 1874, assistimos à criação de 24% já de cemitérios. Quando passamos ao período seguinte, portanto, já assistimos à criação de 43% e depois no final, após 1900, já 21%. Portanto, foi aquele período, o período de 1875-1899, em que se criaram mais cemitérios públicos. Neste caso, como disse há pouco, 43%. Quase metade dos cemitérios foram criados já no final do século XIX, no último quartel. Aliás, é um número, enfim, maior em comparação com todo o período desde a publicação do decreto de 1835 até aí. No entanto, também é importante destacar que apenas após 1900, quase um quarto das paróquias passou a voltar num cemitério público. Embora tenham sido, lá está, as décadas de 1830 e 1840, aquelas em que mais intensamente se fez sentir a pressão da legislação liberal. Passando então para o Conselho de Valcambra, enfim, foram apenas algumas indicações que eu deixei, portanto, para contextualizar o Conselho de Valcambra nesta região um pouco mais vasta. Claro que, enfim, há várias questões que depois influenciam os atrasos de umas paróquias em relação às outras, nomeadamente variações demográficas, enfim, tudo isso possivelmente ficará para, para uma investigação futura. Neste momento, portanto, qual será o Conselho de Valcambra. Que à época não se designava por Valcambra, mas sim por Macieira de Cambra, e que era composto pelas freguesias que podem ver neste mapa, portanto, Arões, Castões, Cepelos, Escudal, Junqueira, Macieira de Cambra, Rojo, Vila Chá e Vila Cova de Pequim. Um bocadinho diferente, com uma nova união de freguesias. Relativamente ao quadro religioso, portanto, as que estão a laranja são precisamente as que pertencem à Diocese do Porto, as que estão a amarelo pertencem à Diocese de Viseu. Na altura, não pertencia ainda à Diocese do Porto, portanto, até 1774 pertenciam à Diocese de Coimbra, a partir daí para a Diocese de Aveiro, que quando foi extinta em 1881 é que passaram então a integrar a Diocese do Porto. Relativamente, portanto, às fontes utilizadas para estudar este concelho, uma dessas fontes foram, portanto, documentos existentes no Arquivo Municipal de Valcambra, são identificados como registros de testamentos com data de início em 1834. No entanto, foi possível perceber que eles continham cópias de documentos redigidos já desde 1796 e eram compostos não apenas por testamentos, mas também por outras escrituras referentes a doações, a partilhas de bens, onde também haviam indicações sobre as vontades daquele que se pretendia que fosse destino após a morte, não só local de sepultura, mas também o tipo de embortalhamento, acompanhamento, enfim, portanto tudo isso é visível nestes tipos de documentos. Portanto, todas elas foram tidas em consideração para este projeto e sobretudo porque abrangem todas as localidades deste concelho e cronologias também elas diferentes. No total são, portanto, 289 documentos, mas que em alguns casos representam a vontade de mais do que uma pessoa. Portanto, no fundo, são 381 vontades, digamos assim, expressas. Além dos testamentos, como disse também no início, cruzei, portanto, estas fontes com os registros de óbito, também de forma a tentar perceber se as vontades correspondem àquilo que são as práticas. Sobretudo, aquele grupo, portanto, aquelas pessoas que não têm posses para recorrer ao notário, não é? Sobretudo nesses casos, as fontes testamentárias não são... Não nos revelam informações sobre isso. Para este período, entre 1800 e 1850, existem apenas registros de óbito para 6 das 9 paróquias. E no caso de 2, Cepelos e Junqueira, apenas abrangem os últimos 9 e 4 anos do período em estudo. Enfim, portanto, são algumas das limitações encontradas, mas que ainda assim permitiram criar uma imagem que era a realidade. A freguesia de Arões, há aqui uma situação especial, porque a partir de 1821 passa a existir um novo livro, em conjunto com aqueles que estavam em uso, destinado apenas para o registro de todos os menores de confissão
inclusive aqueles que faleciam logo à nascença. Sabemos que a exclusão dos menores dos registros de óbito era comum nesta altura. No entanto, na freguesia de Arões, em 1821, o bispo de Viseu ordenou que todos os óbitos dos menores passassem a ser registrados num livro à parte, e portanto foi isso que nós encontramos. Além disso, temos também alguns livros de receitas e despesas de confrarias, assim como as constituições sinodais de Coimbra e Viseu, das de Coimbra, porque foram estas constituições que a Diocese de Aveiro adotou quando da sua criação. Para este período, podemos dizer que as paróquias do Concelho de Valcambra ainda seguiam aquilo que eram as determinações presentes nas constituições sinodais de Coimbra e Viseu. Deviam que todos os fiéis cristãos fossem enterrados nas igrejas ou nos atos das mesmas, para que fossem ajudados pelos santos. E também para que os parentes, portanto amigos, fiéis, quando vissem as sepulturas, se lembrassem precisamente de rezar por eles e também de oferecer esmolas, enfim, parte importante, para que se libertassem das penas do purgatório o mais rápido possível. Convém, antes de mais, também chamar a atenção que não foi encontrado para o Concelho de Valcambra, durante este período, nenhuma referência, além de nenhuma referência a enterros em cemitérios públicos, também não foi encontrada nenhuma referência a enterro no adro das igrejas do Concelho. Enfim, algo que pareceu um bocadinho estranho, mas a verdade é que nenhum pároco faz essa referência. Elas surgem de formas diferentes, referências nos registros de óbito, nas escrituras, mas é possível que o significado fosse o mesmo. Por exemplo, nos registros de óbito, na paróquia de Junqueira, o pároco dá-nos sempre a indicação específica de que o defunto foi sepultado dentro da igreja paroquial. Portanto, temos sempre este cuidado. Já noutras paróquias, como Codal, Rojo ou Vila Cova de Perrinho, as fórmulas variam. No entanto, isto parece dever-se ao facto de uns párocos serem mais rigorosos na redação dos assentos do que outros. Porque alguns párocos mudam de estratégia a meio. Portanto, num assento de óbito dizem claramente que o corpo de determinado defunto está sepultado dentro da igreja, outros apenas descrevem que foi sepultado na igreja, portanto, não especificam que foi no interior da igreja. Nós sabemos, portanto, que na altura o adro era parte integrante da igreja, portanto, os párocos, quando se referem à sepultura na igreja, podem estar a referir-se à paróquia, portanto, à igreja paroquial em si, sem especificar interior ou exterior, e, portanto, não temos a certeza daquilo que realmente seria. Mas há alguns aspectos que de facto nos levantam esta dúvida, porque, por exemplo, temos para a paróquia de Codal entre 1800 e 1817, todos os assentos, em todos eles, o pároco diz que a sepultura foi feita dentro da igreja. A partir daí, até 1850, o novo pároco só indicou isto nos dois primeiros assentos, a partir daí nada mais disse. Portanto, será que não diria se tivesse sido no adro? Será que a partir daí não se sepultou mais nenhum defunto no interior? Enfim, nós não sabemos. Portanto, aquilo que é dito é que os enterros eram feitos na igreja, sem especificar. No entanto, há um caso também curioso para a paróquia de Heróis, em que há um pároco que nos diz, portanto, que refere que há enterros na igreja ou enterros dentro da igreja, mas há um caso de um defunto que faleceu na paróquia de São Cristóvão de Lafões, no concelho do Sul, portanto ao lado, e o pároco aqui teve o cuidado de dizer que este defunto foi sepultado no adro da igreja dessa paróquia. Portanto, será que se tal não tivesse sido também na sua paróquia, na paróquia de Heróis, ele também não o teria dito? São estas questões que ficam aqui um bocadinho no ar, porque mesmo em alguns locais antes de serem criados os cemitérios públicos, e em que o adro serviu de transição, como mais à frente veremos, os párocos tiveram cuidado de indicar sempre que esses defuntos foram sepultados no adro. Portanto, em alguns casos ainda foram alguns anos, e o pároco, em todos eles, disse que o defunto foi enterrado no adro da igreja. Também, se compararmos aqui os testamentos com os registros de óbito, foi possível identificar algumas pessoas, e, por exemplo, portanto, existem casos de clérigos que tiveram, por exemplo, acompanhamento de mais de 20 padres, tinham possibilidades para ser sepultados dentro da igreja. Portanto, é estranho que outros fossem para o adro por humildade, e aquilo que existe no assento de óbito é precisamente que foi sepultado na igreja, sem mais. E nos testamentos, e como disse, portanto, encontramos os pedidos, enterros dentro da igreja, e o padre foi sepultado na igreja. Portanto, não há, enfim, esta
especificação de lugares. Aquilo que nós optamos por fazer foi, ao longo da análise dos dados encontrados, fazer sempre essa distinção, para não generalizarmos, precisamente porque existe essa dúvida deste rigor da terminologia, digamos assim, da terminologia usada. Portanto, além desta primeira nota inicial, portanto, também fazer aqui uma análise, enfim, sobre as fontes. Em termos, portanto, dos registros de testamentos, apenas 36,5% das pessoas indicaram o local onde queriam ser sepultados, portanto, um número bastante reduzido, atendendo ao número total de escrituras, e esta diminuição é sobretudo visível na última década, portanto, na década de 40, a diminuição, enfim, dos pedidos é claramente visível. É possível que isto nos indique já que estamos perante conhecimento das legislações, portanto, do governo liberal, talvez por saberem as novas imposições por parte do governo, alguns testadores tenham já optado por excluir a cláusula. Embora ainda não existissem os cemitérios, podiam já estar a preparar uma realidade que entretanto se aplicasse. Nas zonas também se foi notando, por exemplo, para Lisboa, a doutora Ana Cristina Araújo encontrou também nas décadas de 1820 e 30, cada vez mais os testadores deixavam ao critério dos herdeiros a escolha do local de sepultura, portanto notou-se aqui cada vez menos uma preocupação com esse local. Por outro lado, temos os registros de óbito, que são bastante completos na indicação do local de sepultura e não mencionam a existência de qualquer cemitério público, como já referi. Na quase totalidade, portanto, em 91,8% dos assentos de óbito, os párocos tiveram cuidado de identificar o lugar, embora, enfim, com alguma dificuldade, por vezes, em perceber se foi dentro ou fora das igrejas, e indicaram também quando os defuntos foram sepultados nas igrejas de outras paróquias. Numa análise às indicações encontradas, podemos dizer que de entre os 139, enfim, outorgantes que apresentaram sua vontade em relação ao local onde desejavam ser sepultados, apenas 3 não escolheram um local, deixaram a critério de outros, e um outro deixou, aliás, pediu para ser sepultado na Capela do Espírito Santo de Paraduça, na freguesia de Arões, uma questão que veremos já mais à frente, que merece algum destaque. Também houve apenas um outro que não elegeu a igreja da sua paróquia, um amigo, e faleceu aí, portanto, pediu para ser sepultado nesse mesmo lugar. Todos os outros pediram para ser sepultados nas suas igrejas paroquiais, ainda que alguns também, mais uma vez, tal como acontece nos registros de óbito, não tinham dito expressamente que era no interior, pediram apenas para ser sepultado na igreja da paróquia. E alguns destes, neste caso, portanto, 10 outorgantes, ainda especificaram o local dentro das igrejas onde queriam ser sepultados. E, de facto, as constituições sinodais de Coimbra e Viseu permitiam, portanto, posso dizer mesmo que cada pessoa podia escolher o local onde queria ser sepultado. Caso não tivesse feito essa escolha em vida, poderia ser sepultado na sepultura dos seus antepassados. E caso não existisse, portanto, caso não existisse sepultura de antepassados, nem existisse vontade, poderiam ser enterrados no interior da igreja ou no adro, conforme o seu estado de qualidade. Enfim, há um pedido bastante curioso que merece algum destaque, que foi encontrado numa destas escrituras, feito por Mariana Angélica, da freguesia de Macieira de Câmara, que nos pedia, portanto, em 1830, para ser sepultada dentro da igreja da sua freguesia, entre as pias da Água Benta. Há um pedido curioso, aliás, um pedido idêntico, encontrado num estudo relativo a Braga, mas para o século XVIII. O autor interpretou como talvez uma vontade que as pessoas, ao benzerem-se na pia de água benta, deixassem cair uma gota ou outra de forma propositada ou intencional no solo e portanto, que talvez que essa água benta ajudasse a pessoa a chegar mais rápido, a atingir mais rápido a salvação. Portanto, isto ainda, enfim, nos mostra que ainda há aqui alguma religiosidade forte, portanto, alguma crença nestas práticas antigas, digamos assim, que o enterro fora das igrejas pretendia, portanto, terminaria com elas, digamos assim. Há também aqueles pedidos curiosos, portanto, se este
nos mostra que ainda há uma forte religiosidade e que ainda há uma dificuldade em deixar os espaços sagrados. Há aqui também um pedido feito em 1840 por Francisco Tavares, da freguesia de Junqueira, que pedia que o corpo fosse sepultado na igreja de minha freguesia, onde se sepultarem os demais defuntos. Também na mesma freguesia, Maria, em 1842, pedia que o corpo fosse sepultado dentro da igreja de minha freguesia, podendo ser. E mais dois outorgantes fizeram pedidos idênticos. Atendendo às datas tardias destes pedidos, é possível que estas pessoas estivessem mais informadas do que as restantes sobre a legislação corrente em relação ao fim dos enterros nos espaços religiosos e que tivessem, portanto, a adiantar-se já a novas situações que se pudessem impor. É perfeitamente plausível, atendendo em que foi nesta década, em 1840, que se registrou, portanto, uma quebra nos pedidos de sepultura. No entanto, é também provável, portanto, que ao pedirem para ser sepultados na igreja, podendo ser, se pudesse ser por falta de espaço, ou seja, não havendo espaço no interior da igreja, as pessoas aceitavam que pudessem ser sepultadas no exterior. É também possível que assim seja, embora, portanto, esta quebra nos pedidos e este pedido, portanto, de Francisco Tavares para sepultarem os demais defuntos, nos leva a crer que esta legislação fosse já conhecida na zona. No entanto, os registros de óbito acabam por mostrar que esta prática, portanto, de enterrar fora das povoações, fora das igrejas, só mais tarde se impôs. Neste caso, peço desculpa. Exato, peço desculpa, avancei antes do tempo. Portanto, ao todo, em relação aos indivíduos maiores de idade e sem indicação social de pobre, com registros de óbito, porque esses veremos mais à frente, apenas 8,3% não foram sepultados nas igrejas matrizes das paróquias do concelho, todos os outros foram sepultados dentro das igrejas ou no adro. Como sabemos, os párocos não são claros em muitos dos casos. Merece também destaque, portanto, aqui um caso Marcelina da Silveira, da freguesia de Ilharões, que em 1810 o pároco indicou que o corpo foi pelo rio Volga abaixo e que, passado muitos dias, apareceu já carcorrido nas bordas do mesmo rio, de fronte à freguesia de Cedrim, e ali mesmo se sepultaram os ossos. Portanto, o pároco fez questão de sublinhar o motivo pelo qual não foi sepultado na sua paróquia e, portanto, há também outra referência, aliás, duas delas, que foram, portanto, sepultadas no mosteiro de São Cristóvão de Lafões, como disse há pouco, sendo que uma destas pessoas foi sepultada no adro da igreja, portanto, o pároco aqui deixou essa referência clara. Todos os restantes foram sepultados nas suas paróquias, onde residiam. Com exceção, portanto, este mapa, portanto, que há pouco mostrei, portanto, é a localização dos locais de sepultura, todos eles, portanto, são a sede de freguesia, e há aqui, portanto, na freguesia de Eirões há dois locais, a Arém de Eirões, há o lugar de Paraduça, onde há pouco já referi que foi sepultado, portanto, um dos testadores pedia para ser sepultado, e, portanto, é possível ver neste mapa, portanto, estes dois lugares. O maior destaque para a freguesia de Eirões, para perceber esta situação, portanto, são 7,5% de fundos que foram sepultados na capela do Espírito Santo de Paraduça. E tal como acontece em relação à igreja, os párocos nem sempre utilizaram a expressão dentro da capela, usaram muitas vezes a expressão apenas o corpo foi sepultado na capela. Portanto, mais uma vez há aqui esta dúvida na terminologia. Portanto, há um caso, por exemplo, de um outorgante que pediu para ser sepultado dentro da capela e o pároco apenas disse que foi sepultado na capela. Ou de facto não pôde, não haveria espaço no interior e terá sido sepultado no exterior, ou portanto, mais uma vez, enfim, esta não especificação do local é apenas uma falta de cuidado, digamos assim, por parte. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual se começaram a efetuar inumações neste espaço, nesta capela, mas talvez seja relacionado com a distância à Igreja Matriz e a dificuldade no percurso existente até lá. Pelo menos há uma informação deixada pelo pároco, no assento de óbito de Francisco
Tavares, falecido em 1813, em que o pároco nos diz que está sepultado na capela do Espírito Santo, no mesmo lugar de Peraduça, onde costumam sepultar-se os moradores daquele lugar e de outros, por não poderem transportar-se à matriz igreja. De facto, não eram apenas sepultados nesta capela os moradores deste lugar de Peraduça, mas também dos lugares vizinhos de Igualba e de Lomba, também da freguesia de Arões. Portanto, enfim, será esta dificuldade em chegar à Igreja Matriz que terá levado ao início dos enterros neste espaço. Todavia, existem algumas exceções, porque nem todas as pessoas destes lugares foram sepultados nesta capela. Há 2 casos em que o pároco deixou nota específica de que morreram no lugar de Heróis e, portanto, foram sepultados na Igreja Matriz, mas há casos em que nenhuma justificação foi apresentada. Poderá eventualmente ter havido condições, vontade dos herdeiros ou disponibilidades materiais de transporte para ultrapassar as dificuldades em chegar à Igreja Matriz, enfim, não há certeza. Mas curiosamente, portanto, em relação aos 268 menores que foram identificados para a freguesia de Heróis, o local apenas não foi indicado em 3 casos e apenas outros 3 foram sepultados nesta capela do Espírito Santo de Peraduça. 70 menores foram levados para a Igreja Matriz de Heróis. Talvez por serem menores facilitasse o transporte. No entanto, também é difícil encontrar uma explicação, porque mais uma vez, no registro de óbito destes menores, o pároco diz-nos, portanto, uma criança que faleceu em 1821, e o pároco identificou que foi sepultado na capela do Espírito Santo, colocada no dito lugar de Peraduça, onde por costume memorial se sepultam aqueles habitantes, pois não se podem conduzir à matriz igreja. Portanto, 70 foram levados para a Igreja Matriz, 3 não foram, num deles o pároco deixa-nos esta indicação, enfim, ficamos com a dúvida por que motivo então todos os outros foram levados para a Igreja Matriz, este não foi, as fontes não perceberam, aliás, não permitiram. Além dos menores, e portanto os adultos sem indicação de pobreza, é importante também olharmos para este caso, em que os párocos indicaram claramente que as pessoas viviam numa situação mais desfavorecida, e aqui também existem, além das referências, portanto, não específicas, que nos dizem apenas que foram enterrados na Igreja Matriz, há algumas referências específicas em enterros no interior das igrejas, embora, como alguns autores dizem, em outros locais o mais comum seria o enterro no ar, portanto, terem, enfim, posses voluntários para garantir o lugar no interior destes espaços. Mas se considerarmos que o significado destas expressões, portanto, seria o mesmo, dentro da igreja ou na igreja, significa que mesmo pessoas que estivessem de passagem pelo concelho seriam sepultadas no interior. Há um registro de que o pároco escreve como pobre mendigo, de José Vidal, faleceu em 1800 na freguesia de Codal, que o pároco descreve como sendo um oficial caldeireiro que andava por esse mundo, e que foi sepultado na igreja matriz da paróquia. Portanto, enfim, não era sequer da freguesia e teve direito a sepultura na igreja, se quisermos interpretar o significado como sendo o mesmo, o significado das 2 expressões. Também parece que, de facto, a importância das posses económicas não se colocava, porque também há o enterro de Maria Dias, da freguesia de Heróis, em 1814, em que o pároco diz que o enterro foi feito pro caritate e depois é pobre. Portanto, o pároco indicou que foi sepultado na igreja, fica a dúvida se é no interior ou não, mas se foi, significa que mesmo as pessoas com menos posses monetárias não seriam deixadas, enfim, fora de portas. Os únicos que, de facto, enfim, podemos afirmar, isso com certeza, não serem sepultados no interior dos espaços religiosos, seriam os recém-nascidos não batizados. E isso é-nos confirmado por uma informação deixada no assento de óbito de um menor, que nasceu na freguesia de Heróis, em que o pároco nos diz que foi batizado antes de nascer de todo por Joaquim de Bastos, que foi chamado para isso mesmo, o qual eu examinei no modo como o batizou e achei que estava bem batizado, e por isso mesmo o mandei enterrar na igreja desta freguesia. Portanto, isto significa que as crianças que não eram ainda batizadas não seriam sepultadas no interior, aquelas que o eram, portanto já teriam direito ao lugar nas igrejas, mesmo que não fossem batizadas pelo pároco. Portanto, havia também esta consciência que o batismo não tinha que ser, enfim, administrado necessariamente por um sacerdote.
Portanto, olhando para todos estes dados, chegamos ao final de 1850 ainda sem qualquer indicação de uma existência de enterros, digamos assim, nos cemitérios públicos, ainda não há essa indicação. Se considerarmos a expressão dentro da igreja ou na igreja como tendo o mesmo significado, isso poderá dizer que todos os defuntos tiveram direito a um lugar dentro das suas igrejas paroquiais, quer fossem pessoas com mais posses, quer fossem pessoas com menos posses. Mesmo nos locais privilegiados não é fácil perceber a distinção. No altar-mor as constituições diziam que estavam reservadas para os sacerdotes ou para os padroeiros das igrejas, e há, por exemplo, uma referência na paróquia de Codal da mãe de um pároco que teve direito de sepultura na capela-mor. Portanto, enfim, temos aqui algumas situações que nos levantam bastantes dúvidas, às quais não foi possível encontrar resposta para todas elas. Avançamos então a cronologia, não tendo encontrado qualquer referência a cemitério neste período, avançamos para o pós-1850, neste caso não recorrendo, portanto, aos testamentos, apenas aos registros de óbito. E os primeiros cemitérios públicos, enfim, foram criados na década de 1860, há cerca de 30 anos, digamos assim, após a publicação do primeiro decreto. Mas temos, por exemplo, o caso de Vila Cova de Perrinho, em que o cemitério foi criado já após 1910. Em muitos casos, e isso está na tabela que podem ver, o adro, como também já tinha dito há pouco, serviu de local de transição. Por exemplo, na freguesia de Arões, em 1866, foi feito o primeiro enterro no adro, e só em 1871, só em 1871 surgiu o cemitério público. No local de Paraduça, portanto, também a transição foi feita usando o adro, onde se sepultou o primeiro defunto em 1867, e depois, portanto, o cemitério em 1871. E talvez por alguma dificuldade na aldeia da Lomba, portanto, também na freguesia de Arões, alguma dificuldade em chegar também a Paraduça, que era o local onde se sepultavam os defuntos desta paróquia, foi criado aí um espaço cemiterial. Enfim, não sabemos quais foram exatamente os motivos que levaram à criação de um cemitério neste espaço, mas uma vez que a lei previa a inumação fora do espaço sagrado, não era necessariamente obrigatório, portanto, que fossem, enfim, para a igreja matriz, sempre iriam ser sepultados fora, digamos assim, do templo sagrado, ao seu redor, e, portanto, talvez por isso tenham aproveitado para criar um cemitério nessa aldeia em que os acessos para o cemitério onde eram levados os defuntos eram tão complicados, e no fundo seria um espaço sagrado, portanto os cemitérios iriam ser benzidos e não deixava de ser um espaço sagrado. Portanto, também em Junqueira também importa salientar que foi também uma das primeiras paróquias a ter cemitério público. Foi efetuado em 28 de agosto de 1866 um enterro que o parque justificou como sendo no cemitério, mas ainda apelidado de provisório. Só mais tarde, a 27 de dezembro, o parque deixou de mencionar como tal. Não sabemos se ele, de facto, que se rendeu, portanto, digamos assim, à evidência de que o cemitério seria para ficar, talvez antes descrevesse como provisório, numa tentativa de que fosse algo digamos assim, transição, mas que acabou por não ser, ou portanto ainda não estaria concluído realmente, faltaria morar, enfim, e portanto quando realmente se concluiu passou a ser designado como cemitério público da freguesia. Não sabemos, pelo menos as fontes, não consegui perceber através destas fontes para já o motivo pelo qual há esta publicidade nas paróquias da Diocese de Viseu, talvez também, enfim, mais tarde, numa outra altura, fazer a mesma análise que foi feita para as paróquias da Diocese do Porto, sul do Rio Douro, nos ajude a enquadrar a realidade destas duas paróquias em outras paróquias da Diocese de Viseu, mas para já aquilo que foi possível perceber é que aqui houve, portanto, digamos assim, uma possibilidade maior em relação a todas as outras. Portanto, também importa salientar que em grande parte destes espaços o adro, portanto, serviu, digamos assim, como meio de transição. É também importante salientar que praticamente todas as paróquias do cemitério não se afastam muito das igrejas paroquiais. Em muitos casos foi mesmo ao lado,
o átrio foi um bocadinho mais alargado, demorou-se o espaço e foi criado o cemitério público, noutros foi feito um bocadinho mais longe, mas a verdade é que embora se tenha conseguido retirar, ou melhor, embora se tenha conseguido tornar a igreja não como espaço de seminário, com os enterros dentro das igrejas, assim é que é, não foi possível afastar esses espaços totalmente, digamos assim, do centro das povoações. Algo que não é exclusivo deste Conselho, aconteceu em várias paróquias, sobretudo rurais, em Portugal. Portanto, em primeiro lugar, podemos dizer que nas paróquias da Diocese do Porto, a sul do Rio Douro, a transição das igrejas para os cemitérios foi espaçada no tempo e em vários casos esta tardia. E no caso, portanto, particular do Conselho de Valdecampra, apenas 30 anos após a promulgação do primeiro decreto liberal, teve lugar o primeiro enterro num cemitério público, sendo que a freguesia de Vila Cova de Coutinho apenas após 1911, portanto, a data do último livro disponível, portanto, o último livro do registro de óbito disponível, ainda não havia cemitério público, portanto, só daí terá sido criado o cemitério. É possível que houvesse desconhecimento por parte da realização de alguns párocos ou administradores locais, mas de facto não parece plausível, porque há algumas cronologias mais precoces, como disse, portanto, Heirões, Junqueira, portanto, os párocos das próprias vizinhas certamente estavam a par da legislação, porque noutros concelhos ao redor também vemos que houve, portanto, alguns cemitérios criados muito mais cedo, portanto, não parece que tenha pesado aqui o desconhecimento das leis. É possível que houvesse, portanto, alguma dificuldade na escolha de terrenos, como aconteceu em outros lugares, é possível que sim. É possível também que a falta de financiamento para o seu estabelecimento também tivesse pesado. De facto, não era apenas criar o espaço, era necessário morar, era necessário criar condições, enfim, de higiene, portanto, tudo isso exigia alguns custos. Enfim, poderia eventualmente ter-se começado a sepultar no adro mais cedo, de forma provisória, como acabou por fazer em muitos outros locais, mas é também possível que tenha existido aqui alguma resistência por parte da comunidade, algo que é característico noutros locais do país. Portanto, o Conselho de Valdecampra, as escrituras, portanto, os testamentos e as escrituras de doação, todos aqueles documentos que foram analisados, nos revelam que ainda perto de 1850 os outorgantes continuavam a pedir para ser sepultados dentro da igreja. Embora existam aqueles casos pontuais como vimos já na década de 40, que nos remetem para uma possibilidade de conhecimento das leis e de uma próxima mudança de práticas, a verdade é que ainda continuamos a encontrar estes pedidos. E isso significa que as pessoas ainda continuavam a acreditar nas vantagens que traria a inumação nestes espaços. Portanto, é possível que estejamos perante algumas comunidades que se mantiveram mais tempo, portanto, fiéis a estas práticas e que outras comunidades foram abandonando progressivamente. Encontramos mesmo não só em relação à sepultura, mas também em relação aos pedidos de acompanhamentos, de amortalhamento, vários pedidos que se limitavam a indicar o costume da freguesia ou conforme a qualidade da minha pessoa. Portanto, revelam que estamos perante uma comunidade que partilhava dos mesmos costumes e compreendia aquilo que era dito, portanto, que pode, enfim, não ter também aceitado tão facilmente estas posições desta nova legislação. Portanto, seria uma comunidade ainda um bocadinho agarrada, digamos assim, a algumas práticas que noutros locais se foram deixando mais cedo, sobretudo às fronteiras, mas aqui, portanto, que foram por mais tempo, digamos assim. É possível, por exemplo, que noutros locais onde, enfim, estas medidas foram tomadas mais cedo, que não quer dizer que a população também não tivesse ainda, portanto, não fosse fortemente religiosa, não tivesse agarrada às tradições e à fé e, portanto, acreditava ainda naquilo que eram os costumes dos seus antepassados, pode ter havido talvez uma maior pressão por parte do poder administrativo ou do poder religioso, que nestes casos, enfim, possa não ter ocorrido. Mas isto só um futuro, digamos, estudo também com outras fontes e também com os registros de óbito após, aliás, com os testamentos após 1850, nos vai permitir perceber se, a par destas alterações nos registros de óbito, também houve, se as vontades também acompanharam estas mudanças, ou se, apesar de serem criados os cemitérios, as pessoas ainda continuavam a pedir para serem sepultadas dentro das suas igrejas. E, portanto, até, pelo menos, estas datas, a legislação
e nada mudou as práticas antes no Conselho de Valdecâmara. Significa que as pessoas continuavam a não sentir a repulsa e os perigos para que alertavam os higienistas da época, ou então se sentiam, portanto, continuava a falar mais alto esta vontade de garantir a salvação da alma através desta prática que já vinha, portanto, dos antepassados, dos seus pais e dos seus avós. Pronto, e era isto que tinha para vos trazer. Espero não ter maçado demasiado ninguém e, portanto, dou agora espaço para quem queira colocar algumas questões. Obrigado. Obrigado pela intervenção. Pois vamos passar agora então à segunda parte da nossa sessão, com as perguntas, as observações que a comunicação possa ter suscitado.